programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o polo tecnológico e criativo da Prefeitura de Fortaleza. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. O Rodrigo Por Deus, ele é advogado, especialista em Direito Empresarial, professor universitário de Direito, em Legislação e Ética, coordenador dos programas Polo Tecnológico e Polo Criativo de Fortaleza. O outro convidado é o vereador Guilherme Sampaio, ele é formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Administração de Recursos Humanos, representante da Câmara Municipal nos grupos de gestão dos programas PTFOR e PCFOR. O outro convidado é o Iraporã, trabalha em cultura digital desde 2002. Em Brasília, ajudou a estabelecer os pontos de cultura e a política de cultura digital do Ministério da Cultura. Atualmente é articulador de políticas digitais e economia criativa da Prefeitura de Fortaleza. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O Polo Tecnológico e Criativo da Prefeitura de Fortaleza é uma iniciativa que visa atrair e induzir para áreas selecionadas da cidade as empresas que desenvolvem atividades econômicas de base em tecnologia e atividades culturais. A iniciativa visa garantir o apoio de empreendimento e produtos de tecnologia e cultura no município por meio de concessão de benefícios fiscais mediante a prestação de contrapartidas socioeconômicas por parte dos beneficiários. A redução de imposto e a contrapartida social nesse projeto vai gerar mais emprego e renda? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o Rodrigo Por Deus. Muito obrigado, Jonas. Saudação a todos os telespectadores, os companheiros aqui presentes. Nossa expectativa é que haja a geração de emprego, a geração de renda de forma diferenciada. Cada cidade tem um potencial e tem uma vocação na parte econômica. E, historicamente, a nossa vocação, a nossa capacidade de geração de riqueza sempre foi muito ligada ao comércio e à indústria. Na indústria, especificamente, ao turismo, aos serviços ligados ao turismo. Essas atividades exigem pouca formação da mão de obra. Rapidamente, uma pessoa ela pode ser treinada para se tornar um vendedor ou para atuar na área de turismo, na cadeia hoteleira ou na cadeia de restaurantes, etc. O que nós pretendemos é mudar um pouco, diversificar o perfil econômico da cidade de Fortaleza, oferecendo empregos que exijam mais formação dos alunos, exijam mais esforço por parte dos trabalhadores e, por outro lado, que possam remunerar melhor esses trabalhadores. Então, o polo tecnológico de autoria da Prefeitura de Fortaleza, ele tem essa característica social, de resgatar e de trazer para o contexto econômico pessoas e alunos vindos da escola pública, com oportunidade de trabalho e com salários diferenciados. Ok. Vereador Guilherme Sampaio. Bom, Jonas, Iraporã, não é isso? E Rodrigo, um prazer participar desse debate. Eu responderia a sua pergunta, professor Jonas, dizendo sem nenhuma dúvida o Polo vai induzir o desenvolvimento econômico nesse setor da tecnologia da informação e economia criativa e gerar empregos. E eu digo isso com muita certeza porque esta demanda vem exatamente do setor produtivo.
o debate sobre a criação de um polo de tecnologia da informação, aí eu vou falar antes sobre isso, depois sobre o polo criativo, ele já remonta aí 10 anos. O setor empresarial ligado a essa atividade vem reivindicando isso ao governo do estado, vem reivindicando isso à Prefeitura de Fortaleza. E a prefeita Luiziane Lins atendeu a estes apelos porque verificou nessa intenção uma possibilidade de conciliar o interesse dessa atividade econômica, desse grupo privado que investe em TI e agora em economia criativa também, com o interesse público. Muitas dessas empresas, Jonas, estavam migrando para outros estados, exatamente porque a carga tributária praticada em Fortaleza já era maior do que a praticada em municípios vizinhos, no que se refere ao imposto sobre serviço, que é um dos benefícios fiscais da lei do polo de TI e do polo criativo, cai de 5% para 2%, 60% de redução. Então, por conta dessa alíquota praticada em Fortaleza, algumas empresas criadas aqui no Ceará, desenvolvidas por pessoas nascidas e formadas aqui no Ceará, que já produzem softwares para o mundo todo. Há uma expertise aqui no Ceará, nesse campo de tecnologia da informação. Há empresas cearenses que são reconhecidas por certificados internacionais, que são muito valorizados nesse mercado. Então, essa turma vinha há muito tempo conversando com o setor público para que fossem dadas condições de competitividade no linguajar empresarial para a instalação dessas empresas aqui mesmo no Ceará. Algumas delas já estavam com matriz em São Paulo, outras em Recife, no Porto Digital, que é um projeto parecido, que guarda alguma semelhança com esse de Fortaleza. Outras aqui migrando para municípios vizinhos, como é o caso do Eusébio. Ou seja, é uma demanda que já parte do setor produtivo, ou seja, existe demanda latente, potencial em relação a isso. Então, com a criação dos polos, a prefeita Luiziane foi muito criativa e foi inovadora. Eu diria que talvez, o Rodrigo pode até me corrigir, mas acho que não há outras leis com essa característica no Brasil. Ela acabou construindo um marco regulatório que é a interface de uma política de desenvolvimento econômico, a partir do estímulo a esse setor da produção, de uma política de juventude, porque quando nós tratamos da contrapartida social, está a oferta de oportunidades de estágio, de postos de trabalho e qualificação para a juventude, e de uma política de requalificação urbana, porque os polos não serão qualquer áreas da cidade. Podem até ser, se a prefeitura, por análise técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entender que determinada área ou determinado prédio deve ser classificado como um parque tecnológico, como eventualmente a própria Faculdade Gama Filho pode vir a ser, ou um polo tecnológico. Mas esses polos serão prioritariamente demarcados em áreas que precisam passar por uma requalificação urbana. Áreas que já tenham infraestrutura completa, água, esgoto, energia, como é o caso do entorno ali do nosso centro histórico de Fortaleza, do entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, daqueles galpões imensos abandonados na Francisco Sá, onde antes haviam grandes indústrias e essas indústrias abandonaram esses prédios, ou seja, tudo que precisa para a empresa se instalar já está ali. E há também naquela área da Regional 1, ali é o Pirambu, uma demanda por postos de trabalho para a juventude muito forte. Então é o encontro de uma política de requalificação urbana de áreas que estavam abandonadas e passam a ser ocupadas de forma qualificada. De uma política de juventude, oferecendo oportunidades para esses jovens, e de desenvolvimento econômico, de forma geral, por induzir a atividade nesses segmentos da economia da cultura, da economia criativa e da tecnologia da informação. Ok. O Iraporã, se não tiver errado o nome, corrija e diga o significado antes de dar sua opinião. Viu? O Iraporã é pássaro bonito, o Irá é pássaro e Porã é bonito, em Tupi-Guarani. Obrigado à minha mãe aí pelo privilégio. Mas em relação à pergunta, eu acho que, assim, para o setor criativo, setor cultural, eu acho que tem uma coisa, além de gerar, que assim, obviamente eu acho que concordo com o Guilherme, que vai gerar emprego e renda, mas para o setor cultural tem uma coisa a mais, que é a qualificação desse setor. Porque hoje em dia você trabalha com a parte cultural, as pessoas que trabalham com cultura, que não são só os artistas, são também os produtores, as pessoas que trabalham na cadeia cultural como um todo, em geral não têm seu trabalho... Profissionalizado? Não é profissionalizado, Valorizado? Não, faltou... Formalizado. A formalização dessa área, dessa cadeia, eu acho que é uma grande vantagem que o Polo vai ajudar aqui na região. Porque a gente tem hoje uma cadeia produtiva enorme, a cadeia da cultura, e que vai do pipoqueiro
ao grande artista que está no palco. E essa cadeia, a maior parte dela não é formalizada, então não tem seguro social, não tem nenhum tipo de proteção do Estado. Então acho que nesse sentido vai ajudar bastante. E aí eu concordo com o Guilherme que essa amarração que foi feita aqui, com esses benefícios sociais que são trazidos, ajuda também na formação desse setor, que é um setor que hoje em dia a formação você vê que tem poucos cursos. A gente foi fazer agora uma pesquisa e tem poucos cursos específicos para algumas determinadas áreas culturais, que são geralmente cursos pequenos. Então, agora com isso a gente começa a pensar em fortalecer essa área de formação também das pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva da cultura, que agora está sendo trazida mais assim, a importância. Agora o próprio Ministério da Cultura acabou de criar uma Secretaria de Economia Criativa para trabalhar com essa área. Inclusive, a gente vem conversando com a responsável, que é a Cláudia Leitão, que foi secretária já de Cultura, nossa secretária de Cultura. Ela foi para o Ministério, então a gente já tem conversado com ela no sentido de, inclusive, a gente ser um modelo, porque não são... a gente tem vários modelos de polo digital, para trabalhar a questão da tecnologia, mas a questão criativa que está começando a ser discutida no Brasil agora. Então, nesse sentido, acho que tem além do emprego e renda, acho que tem muitas outras vantagens que vão trazer, e cada vez que você qualifica a pessoa, a chance, a possibilidade dela melhorar sua renda e ter acesso ao emprego. E aí só uma coisa, talvez uma provocação, já que você falou que a gente vai entrar numa discussão aqui, é que também eu acho que muda um pouco também essa questão de emprego. Porque na área da cultura você começa, e também na área da tecnologia, acho que na da cultura mais, você começa a pensar em trabalho mais do que emprego, mais do que, porque não é a ideia de um empregador, e sim do empreendedorismo, que é possível e que na área da cultura é mais... Empreendedor individual. E seria o empreendedor individual na área da cultura. Exatamente. O empreendedorismo em geral na área da cultura, e isso acho que até mais talvez, mas tanto quanto o emprego, acho que o polo vai ajudar a criar essa efervescência na cidade de Fortaleza. E você poderia definir mais precisamente o que seria um polo criativo? Olha, porque assim, para definir o polo criativo, a gente precisa entender o conceito de economia criativa. Ou um pouco de criatividade. O que seria essa criatividade? Isso é uma discussão que ela vem acho que da Austrália, Inglaterra, ali, onde teve as primeiras discussões, onde foram cunhados esses termos. Mas que trabalha mais com a parte... Foi, na verdade, uma tentativa de pegar uma área para desenvolvimento na Austrália, principalmente na Inglaterra, onde queriam trabalhar com essas áreas criativas e assim, por exemplo, a gente tem agora no Brasil uma discussão eu tenho conversado com o pessoal lá do Ministério da Cultura em relação de qual vai ser o recorte de economia criativa na área da cultura, porque economia criativa é tudo que envolve criatividade, é tudo que tem ali uma ideia, né? Uma ideia, qualquer coisa. Base de qualquer... Que tem valor simbólico. Então, Isso. tudo tem um valor simbólico, tudo Claro. tem agregado ali um valor simbólico. Então, a economia criativa, ela trabalha com isso. Então, desde o sapateiro, que ele tem ali, que ele faz a sandália de couro, então ali é uma economia criativa. E até, obviamente, uma pessoa que faz cinema, uma pessoa que faz televisão. Então, a gente tem uma cadeia que aí a gente tem uma definição que é muito ampla. Na área da cultura, a gente está trabalhando agora com as coisas mais a ver da cultura. Foi uma escolha do Ministério, por exemplo, não fechar em economia da cultura, que é um conceito mais específico à área da cultura, justamente para essa possibilidade de diálogo com outras áreas, que a cultura, na verdade, é tudo, né? Somos nós, não só a arte. Então, essa diferença, esses meandros aí que são importantes. Então, assim, um polo criativo, ele é justamente uma ideia de criar benefícios, facilitar ali para que as pessoas, no caso, por exemplo, da área da cultura, essa formalização, que é uma coisa que não existe, no caso, as pessoas que trabalham com cultura em Fortaleza, que quiserem se instalar num polo criativo, que é uma área determinada num local da cidade, elas precisam estar formalizadas. Então, isso a gente espera que na verdade, eu acho que sem dúvida isso vai acontecer, de uma coisa levar a formalização e aí levar a estruturação melhor dessa cadeia. Porque a partir do momento que o cara ele tem que se formalizar, ele se estrutura, ele tem que ter uma empresa, ou tem que ter a carteira assinada, tem que ter toda a estrutura para que isso aconteça. E o polo ele vai funcionar dessa maneira. A prefeitura oferece benefícios fiscais,
a empresa, o empreendedor, ele tem que oferecer contrapartidas sociais, ali ele vai estar ocupando uma área. A gente está estudando a possibilidade da a Praia de Iracema ali, aquela região da antiga Praia de Iracema, ser uma experiência de um primeiro polo criativo em Fortaleza, que é uma área que está sendo agora revitalizada por algumas ações da prefeitura, mas que ainda tem ali uma ocupação mais noturna, só de bares, então você vai de dia mais deserto. Então como é que você pode juntar aquela ocupação noturna ou qualificar a ocupação diurna daquele espaço? Você coloca ali as pessoas, os profissionais que trabalham com cultura, formações na área da cultura ali, porque inclusive o polo ele não só, atividades de formação também estão inclusas na legislação que a gente tem em Fortaleza. Então acho que essa lógica do polo, de você ter benefício fiscal, ter contrapartida social, que é formação ou investimento em formação, ou investimento nos trabalhadores que estão iniciando, que tem uma contrapartida que é estágio. Né, ofertas de... Ok. Nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo, em seguida voltamos no programa Universidade Viva, hoje falando sobre o polo tecnológico e criativo da Prefeitura de Fortaleza. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre o Polo Tecnológico e Criativo da Prefeitura de Fortaleza. Queria colocar aqui o Rodrigo Por Deus, que o nome dele é esse mesmo, né? Aqui na conversa, só para eu entender o seguinte, por que e que o Polo Criativo, por exemplo, não vai ser lá no Pirambu e também não poderia ser na favela do Dendê? E por que a gente teria que encontrar um lugar específico, né, para esse polo criativo? Né? Não ajudaria mais se esse polo criativo fosse para um lugar completamente fora desse contexto de cultura e de criação? Bom, Jonas, é importante a gente lembrar que a lei, na gênese da lei, ela foi discutida, recebeu contribuições da sociedade, recebeu contribuições da Câmara Municipal, ficou em discussão durante um bom tempo, o vereador Guilherme participou intensamente desse processo e a lei ela não proíbe que hajam vários pontos na cidade que sejam marcados como parques culturais ou polos tecnológicos ou parques tecnológicos. Na realidade, o que a gente pretende é que a gente marque os pontos como áreas de concentração, porque a gente enxerga a formação de cadeias produtivas. Uma cadeia produtiva é um ambiente propício para que você tenha várias atividades diversificadas, mas que sejam complementares. Se a gente tomar, por exemplo, o centro da cidade, a rua Pedro Pereira, quando a gente pensa na Pedro Pereira, a gente pensa em quê? Em som. É onde tem as lojas de som, de alto-falante, de instrumentos musicais, de eletrônica, no centro da cidade. Mas ali não se forma propriamente uma cadeia produtiva, porque são todas competindo entre si. Não há atividades complementares. E a gente entende que precisamos formar arranjos produtivos nas áreas do polo, nas áreas dos parques tecnológicos. Ou seja, a gente precisa encontrar uma forma de trazer empresas que se complementem e que formem, sendo pequenas, formem algo maior a partir da sua unidade, ou seja, a partir dos negócios que elas fazem entre si. Por isso que na parte do polo tecnológico, nós temos conversado com as universidades particulares e com as universidades públicas para permitir que a gente tenha, nesse marco regulatório, uma oportunidade que é um diferencial extraordinário da nossa legislação. Para fazer essa lei, nós estudamos a legislação de não menos do que 20
cidades do Brasil. Lemos cada uma delas e vimos que cada uma tinha as suas vantagens e as suas desvantagens. Nós procuramos estruturar de uma forma que houvesse uma ligação maior com a própria academia. Então, nós já, com a participação do sindicato, das universidades particulares, com a participação das universidades públicas, já formulamos uma política que deve ser seguida por essas instituições para que elas possam hospedar as empresas da parte de tecnologia, como da parte da economia criativa, e também não só hospedar empresas interessadas, como também incubar novas empresas. Elas precisam, com o compromisso de atender aos requisitos legais e aos propósitos da Prefeitura de Fortaleza, elas precisam fazer com que os seus próprios alunos se transformem em empreendedores. E eles possam produzir material, produzir experiências, ter experiências com as empresas que estão exatamente hospedadas no próprio campus universitário. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver que as empresas vão buscar os alunos, as ideias dos alunos vão interagir com o ambiente empresarial, e a gente tem convicção de que esse modelo, que não existe em outras partes do Brasil, não nessa dimensão, vai nos dar muitos frutos no futuro. É isso que eu queria colocar aqui, o vereador Guilherme Sampaio, você que participou do projeto, em linhas gerais, e qual é a diferença? A lei, ela beneficia quem? Em qual formato? Quem é que pode participar? Como é que as pessoas interessadas e podem pegar a lei e dizer, não, eu me enquadro aqui, eu vou atrás, que isso aqui é bom para meu desenvolvimento? Perfeito. Inclusive, eu acho que é uma informação importante de aproveitar a audiência aqui do seu programa para divulgar. Então, a lei que instituiu os polos digitais e polos criativos de Fortaleza, ela tem como beneficiários do tratamento fiscal diferenciado que a lei oferece, aqueles empreendedores do mundo da cultura, do mundo da economia criativa. Quem são essas pessoas? Os estúdios, as escolas de arte, de dança, de idiomas, os produtores dos mais diversos tipos, as atividades ligadas à literatura, à pintura, à museologia, à fotografia, né, ao audiovisual de forma geral, né? E também os empreendedores, as pessoas jurídicas, as empresas ligadas ao mundo da tecnologia da informação, que aí é um outro universo já também amplamente conhecido. Então, essas pessoas jurídicas são as potenciais beneficiárias do tratamento fiscal, ou seja, das reduções de impostos que farão jus àquelas empresas instaladas nos polos digital e polo criativo. Como isso funciona na prática? Então, na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na internet, cujo endereço é www.fortaleza.ce.gov.br, e aí aparecem todas as secretarias, você acessa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SDE. Então tem lá o Manual do Investidor em Fortaleza. Ótimo. Tem lá uma outra lei, que também trata de incentivos fiscais, e tem a lei do Polo Digital. E nesse acesso, nesse link, você tem todas as informações necessárias, você tem a lei, você tem um formulário inicial que deverá ser preenchido com as informações do negócio, de forma que na SDE essa análise, se o tipo de empresa se adequa à legislação do polo, possa ser feita de forma célere. E a partir do momento em que esse projeto desta empresa, né, essa proposta de instalação é analisada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, este empreendimento passa a usufruir de 3 possibilidades de benefício fiscal. A primeira delas é o IPTU, que, variando se está situado num polo, num parque tecnológico, pode chegar até 100% de isenção do IPTU. A segunda delas, e a que tem normalmente mais peso, é o ISS. Pode chegar 60% de redução, caindo de 5% para 2% a alíquota do ISS. Essa era a principal reivindicação do setor de tecnologia da informação. E a terceira é o INTBI, é aquele imposto que a gente paga quando adquire um imóvel. Então, para aqueles empreendedores que forem se instalar numa área polo e ao adquirir o imóvel, tem que obrigatoriamente recolher o ITBI, esse desconto, se não me falha a memória, varia de 80% a 100%. Então, todas as informações em relação aos benefícios da lei e o passo a passo
para se credenciar, para operar num polo tecnológico ou num polo criativo, e também as áreas que já estão Pois no demarcadas polo dessa criativo, forma, qual é a diferença do... a mesma coisa. Mesma coisa. A legislação estabelece exatamente os mesmos benefícios. Há uma diferença entre área polo e parque. Então, pode ser um polo criativo ou um parque cultural. Um polo tecnológico ou um parque tecnológico. A diferença aqui é o tamanho do benefício fiscal. Por exemplo, no caso dos parques, o benefício fiscal do IPTU chega a 100%. No caso dos polos, é um pouquinho menor. Então, isso tudo está esclarecido na página da SDE em relação aos eventuais investidores, empreendedores que pretendem se instalar em áreas polo. Mas eu queria aproveitar essa pergunta sua para retomar uma participação do Irapurã, quando ele falava da instalação, da criação, que está sendo estudada pela Prefeitura de Fortaleza, de um polo criativo no entorno da Praia de Iracema. Tem um aspecto que eu acho muito interessante dessa legislação, e que o Rodrigo acho que passou por ele, que é exatamente a interface da política, de várias políticas públicas que são desenvolvidas no município. Ora, nesse momento, o que é que a Prefeitura está fazendo? Está concluindo uma ampla e grande e bela reforma no calçadão da Praia de Iracema. Está instalando ali equipamentos públicos, o Museu da Fotografia, se não me engano tem o Museu do Forró também, resgatando um antigo Café Atlântico, lá pertinho já do Poço da Draga, integrando, eventualmente, com a obra do Aquário, que é do governo do estado, integrando todo esse complexo com essa obra e com o Dragão do Mar. Então tem um investimento na recuperação, na reurbanização de toda aquela área e uma reocupação pelas famílias, pela população de Fortaleza, porque essa área esteve com uma ocupação um pouco predatória, digamos assim, durante muito tempo. Aí, ao mesmo tempo em que se realiza essa obra física, se cria um programa que é instrumento de política pública de desenvolvimento econômico, que dialoga com essa intervenção física e potencializa os resultados que aquela intervenção, que aquela obra queria trazer. O que é que aquela obra queria trazer para a cidade? O resgate da Praia de Iracema. A Praia de Iracema bucólica, usufruída por todos, democrática, segura, agradável, um ambiente de prazer, de interação, de contato, de diálogo das pessoas na cidade. Então, isso é potencializado quando se cria uma lei que permite criar naquela área um polo criativo. Agora, por que criativo? Vem do nada? Não. Porque aquilo já era uma vocação da Praia de Iracema. O Dragão do Mar está ali, a Boemia está ali, muitos estúdios e ateliês se localizam naquela área. E quando você dá esse estímulo, através da lei, criando o polo, você fortalece a criação desse arranjo, que é o grande, vamos dizer assim, o motor, o salto quântico da atividade econômica, esse arranjo produtivo, que fortalece mutuamente as empresas que ali se instalam. Porque um trabalha com a área de produção, outro trabalha com a área de arranjo, outro trabalha com a área de design, outro trabalha com a área de escola, de formação desses profissionais. Então, você otimiza custos, você facilita a relação dessas empresas, a comunicação entre elas, a troca entre elas. Se você tem todos esses elementos e ainda, para além disso, você tem a relação com a faculdade, com a universidade, com o centro de formação e de pesquisa, aí você tem um outro ganho, que é a ideia que o Rodrigo tratava aqui, das universidades públicas e privadas também funcionarem como parques tecnológicos, receberem empresas e incubarem empresas, fazerem surgir empresas a partir do trabalho dos seus alunos, dos seus professores, criando negócios, inovando e abrindo novos mercados em relação a isso. Aí você agrega um outro valor, que é juntar o mercado de trabalho com a produção acadêmica, com a produção científica, com a pesquisa, eventualmente, né? Oxigenar também esse mercado de trabalho, essa formação, a partir das informações do mundo real do trabalho, né? Então, isso traz muitas vantagens para a formação daqueles alunos que, eventualmente, estão na universidade, que também é parque tecnológico. Então, eu vejo como muito interessante, não só em relação ao assunto que nós estamos discutindo, mas a interface, essa transversalidade das políticas públicas. Porque nós sabemos que há uma grande fragmentação da máquina do Estado. É a secretaria disso, aí já tem outra fragmentação de níveis, o nível estadual, municipal e federal. Claro. Então, para você fazer um encadeamento aqui produtivo, já é uma luta. E aí você tem as compartimentalizações da administração pública, a Secretaria de Educação, a de Cultura, a de Saúde, muitas ações, elas são complementares. Aliás, elas só funcionariam plenamente, atingiriam os seus objetivos, se fossem complementares. Mas há uma dificuldade muito grande de fazer dialogar essas políticas públicas. Sincronizar, às vezes, os ações. processos. Ora, você tem, vamos pegar educação e cultura. Você tem mais de 400 unidades escolares em Fortaleza. E você tem as políticas públicas de cultura. Em tese, esses equipamentos, essas unidades escolares, são equipamentos culturais. Em potencial, não só para as políticas da Secretaria de Educação,
como também para as políticas da Secretaria de Cultura. Então, essa transversalidade, esse diálogo entre as secretarias, entre as diversas políticas públicas, entre o mundo da academia e o mundo do trabalho, isso tudo dá aquela sominha que 1 mais 1 não é igual a 2, dá o plus. Né? Então, eu acho que a lei ela é muito desafiadora, porque ela visa quebrar uma cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, é um ótimo desafio, um desafio muito bem-vindo e que tem muita chance de vingar, haja vista que já na vida real, na economia, no mercado, a demanda para esse tipo de incentivo, de oportunidade viabilizada pelo poder público, quando enxerga que ali podem ser conciliáveis o interesse de segmentos com o interesse público. Então, acho que é muito interessante quando a gente percebe a interface de diferentes políticas que parecem que não têm relação, uma obra aqui com um incentivo fiscal ali, potencializando o resultado que a agregação desses diferentes insumos, dos recursos humanos, dos recursos físicos, podem trazer para a cidade. Aliás, a gente vive numa cidade não é à toa. A gente vive numa cidade para potencializar as nossas trocas e ter ganhos recíprocos com isso. Quando as vilas surgiram, era para isso mesmo. É muito mais fácil morar solto. Você cria os bichos como quer, organiza a sua casa como quer. Então, na Idade Média, quando surgiram as vilas, era exatamente para trocar proteção das invasões e para facilitar as trocas comerciais. Esse é o princípio básico de organização na cidade. Tomando emprestado a sua sabedoria por Deus, né? Está lá na Bíblia, né, que não é bom que o homem esteja só, né? Então, eu vou pedir aqui um intervalo e em seguida vamos começar aqui com o Iraporã. Se você quiser sugerir um assunto aqui para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Polo Tecnológico e Criativo da Prefeitura de Fortaleza. Eu queria colocar aqui o Iraporã aqui na conversa, que eu queria que ele falasse um pouco mais a respeito dessas políticas digitais. O que são políticas digitais dentro desse contexto aqui, que você trabalha lá na Prefeitura, né? Políticas digitais econômica e criativa. Deixa eu entender se isso é alguma coisa ligada, né, com os meios de comunicação e da informação ou não. Com certeza. Na verdade, políticas digitais são... eu tenho um termo que eu trabalhei muito no Ministério da Cultura, que a gente estava usando, que tem sido usado, que é cultura digital, que é nada mais do que a cultura a partir da digitalização dos conteúdos, da digitalização das tecnologias. Então, você tem hoje em dia, por exemplo, a relação do cidadão com o Estado, hoje em dia, ela praticamente, a maior parte do serviço ele pode ser digital. O que não é hoje em dia poderia ser no sentido, inclusive, de facilitar. A maioria das vezes só ajuda a facilitar a vida da pessoa. Então, a política digital, as políticas digitais são nesse sentido de trazer a cultura digital, que é uma coisa que hoje em dia você tem no mercado muito mais forte, porque o Estado a gente sabe que é lento, não sei se no Brasil principalmente, mas trazer essa cultura digital para dentro do Estado, você pensar em políticas onde você, por exemplo, a gente tem uma discussão que tem sido feita intensamente, o acesso à internet, agora a internet como uma das grandes ferramentas de acesso à informação, democratização do conhecimento. Como é que você garante que a população tem acesso à internet? A Prefeitura de Fortaleza tem, por exemplo, todas as escolas hoje em dia, se não todas, boa parte delas, 90 e tantos % das escolas de Fortaleza já contam com laboratórios de informática, onde os alunos podem ter o primeiro acesso à internet. Tem projetos de acesso à internet pública, você ter espaços onde a população pode acessar. Como é que a população consegue, principalmente a população de baixa renda, ter acesso à internet na sua residência, com o seu computador, e um acesso qualificado, um acesso que não seja o acesso que tem, que igual só a televisão, que muitas vezes a televisão a pessoa só consome aquilo sem refletir
enquanto a internet, ele além de consumir muita informação, ele pode colocar a informação dele, ele pode se colocar na rede, colocar a realidade dele, a realidade da pessoa. Então, a política digital, tentando resumidamente definir, é um pouco isso. Vamos pensar numa coisa seguinte, né? Pouco mais de 60 anos se passaram, nós vimos nascer a televisão e já quase morrer, surgir a televisão interativa, de alta definição, computadores que eram do tamanho de um trem, hoje são colocados no pulso, né? Um relógio. Os robôs, né, estão nos nossos corpos, né? Encurtam as distâncias e contrai-se o tempo, né? Nós vivemos numa sociedade da informação, né? E de repente eu não consigo enxergar alguém fora dessa cultura digital. Hoje eu não consigo ver ninguém fora dela, porque entende a pessoa para ir no banco, né, para tirar a sua poupança, se ele não for um homem digitalizado, ele não consegue fazer nada. E como isso poderia ser inserido dentro de uma cultura criativa? Porque, para mim, a internet foi o maior acontecimento da história da raça humana, depois do advento de Cristo, onde pessoas de diversos credos e culturas se reúnem para o debate universal, porque você não sabe quem está do outro lado, certo? No mundo inteiro, né? Pode ser uma criança de 8 anos ou um cientista do MIT que está do outro lado conversando com você. Mas como você pode trazer isso daí e para dentro de um polo criativo? De que forma, entende, esse polo criativo vai se beneficiar com essa cultura digital? Totalmente. Na verdade, assim, a partir do que você falou, que hoje em dia a gente tem as tecnologias digitais, é a realidade, a gente tem pouca gente, por isso que tem tanta preocupação hoje, políticas de inclusão digital que você vê por aí, é o que o Lula falou uma vez que era a palavra mais sexy do governo dele, era a inclusão digital, porque todo mundo queria fazer, justamente porque hoje em dia, né, é inconcebível que uma pessoa não esteja incluso digitalmente, não tenha acesso às tecnologias. Então, o polo criativo, eu acho que, na verdade, qualquer atividade econômica hoje, não só atividade econômica, mas qualquer atividade humana hoje, ela se potencializa a partir das tecnologias digitais. A economia criativa e a economia da cultura não é diferente. Você tem hoje processos, antigamente você fazia um filme, o processo de fazer um filme com a moviola mudou completamente, porque você tem agora editores não lineares, a televisão, você tem aqui, você pode, através da internet, através do ar, você fazer link, você inserir movimentos, inserir coisas num cenário. Então, assim, muda completamente. E aí você tem que ter... não faz sentido a gente, hoje em dia, apoiar o desenvolvimento de uma cadeia produtiva se ela não estiver já ligada com essa tecnologia, se ela não estiver já prevendo essa... E aí eu acho que, aproveitando o gancho, a gente estava falando de cadeia produtiva e isso eu acho que é a grande potencialidade e também nesse sentido, porque a gente ainda tem uma cadeia onde tem pontas dessa cadeia que tem mais facilidade, tem mais acesso a essas tecnologias e outras que não têm. Então quando você junta em polos, e aí tem essa questão que foi uma pergunta que você fez, por que na Praia de Iracema, por que num lugar e por que não na cidade inteira? Porque tem essa preocupação. Então, assim, a gente, inclusive, é um começo. A ideia da Praia de Iracema é ser um ponto inicial, o ponto, por tudo que o Guilherme já falou, por todo o investimento, todo o trabalho que já está sendo feito naquela região, mas é um ponto inicial para ocupar. Porque a própria Praia de Iracema, o ideal, vai chegar um momento em que ela vai estar ocupada, vão ter lá empresas, vão ter empreendedores lá, e que depois a cidade pulsar em outras regiões também. Então, agora é focar naquela região ali, conseguir fazer com que a cadeia produtiva ali tenha todas as pontas, todo o processo que seja de música, de audiovisual, esteja ali contemplado, e para depois começar a pensar em outras áreas da cidade, em volta de universidades, em volta de faculdades, em outros bairros que tenham. E aí depende muito também da vocação da cidade, da vocação do bairro, da vocação de uma universidade, da vocação daquela região, de o que vai ser feito. Aqui em Fortaleza, no Ceará, mas acho que Fortaleza é mais forte, tem uma vocação audiovisual que é muito interessante. Então, como é que essa política da prefeitura pode apoiar, pode fazer com que o audiovisual aqui consiga passar, consiga atingir público? Como é que a gente estava na discussão um dia desse, acho que foi você que falou, o Rodrigo comentou, por exemplo, sala de exibição. Por que a gente só tem sala de exibição hoje praticamente em shopping?
Por que não pode ter uma sala de exibição em faculdades, em bairros, entendeu? Então a gente tem que pensar outros arranjos, a partir da vocação da cidade. E eu espero que digital, né? Digital. Vou registrar isso, viu, Jonas? Essa atividade, que é a exibição de filmes, etc., é uma das atividades possíveis de serem incentivadas pelos benefícios do polo criativo. Ou seja, nessas áreas demarcadas como polo, aqueles empreendedores que desejarem investir na criação de espaços de exposição cinematográfica terão direito a pleitear esses benefícios fiscais. E você falou digital, na verdade, no começo da sua pergunta, o que o digital faz diferença? Hoje, se eu quiser montar uma sala de exibição digital, o custo que eu vou ter é muito menor do que se eu quiser criar uma sala de exibição de cinema, que é muitíssimo caro, você tem que trabalhar com uma... Então, até o digital ainda tem essa coisa de barateamento do custo final da produção e de exibição também. Eu queria colocar aqui o Rodrigo Por Deus na conversa, porque hoje nós vivemos num mundo digital, né? E plano, né? O mundo, a gente estava falando aqui, né, que o mundo hoje, né, encurta as distâncias e contrai-se o tempo, né? E nós vivemos num mundo plano, certo? A pessoa que hoje estava falando de imposto aqui, né? A gente, lá nos Estados Unidos, o cara cobra, por exemplo, o contador, que você é da área, né? Contábil, o cara cobra, por exemplo, $1.000 para fazer o imposto de renda, né, de um cidadão americano, né? Mas o cara lá da Singapura, de noite, né, que enquanto o americano dorme, ele cobra $100. Porque esse mundo global e plano, né, permite com que essas atividades criativas elas estejam no mundo inteiro. Aí, por exemplo, eu estou fazendo um filme, voltando aqui para o cinema, eu estou fazendo um filme digital, mas eu preciso, por exemplo, de uma tela digital, né? Então, antigamente eu ia lá para a Universidade do Canadá para fazer, mas hoje eu faço aqui na FGF, né? Porque isso nos permite, e com esse equipamento que custava $10 milhões, né? Você faz hoje com um equipamento de $1.000, né? A mesma coisa que o cara faz lá. De que tipo de incentivo essa turma, por exemplo, do audiovisual, teria dentro desse contexto no projeto criativo? Muito bem. Bom, Jonas, a gente precisa situar historicamente em que momento nós estamos vivendo. Nós estamos numa verdadeira encruzilhada. Uma encruzilhada que tem, por um lado, as pessoas que antes eram somente consumidoras de informação, como o Iraporã falou, elas passaram a produzir informação, elas passaram a produzir arte. O que você vê em sites de compartilhamento, como o YouTube, por exemplo, são algumas criações artísticas, mas são artes ultramodernas, que não são as clássicas, mas são belas. E alguém fica famoso de repente. E alguém de repente fica famoso com tudo isso. E alguém de repente fica milionário com o Facebook. Certo? Então nós passamos por um período onde as grandes mídias não controlam mais o conteúdo que é veiculado, porque a rede é livre. A internet foi criada livre, ela continua sendo livre e a gente espera que ela continue assim, permaneça livre sempre. Não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito. A encruzilhada é conciliar isso com a proteção à propriedade intelectual. E que é muito difícil também. É uma encruzilhada que nós vamos ter que superar. Na década de 90 foi lançado um programa, um site, o Napster, que permitia que as pessoas comprassem CDs em lojas, a gente chama ripar o CD, ou pegar, transformar essas músicas que estavam no CD em MP3, e aí na década de 90 nós não tínhamos uma banda tão larga assim. O MP3 ele tinha qualidade tecnológica de reduzir e comprimir o tamanho da música para que ela pudesse ser compartilhada com as pessoas. Isso foi sendo feito de graça entre as pessoas e a indústria fonográfica sofreu um grande baque com isso. Nós vivemos num mundo onde a gente precisa pensar nas consequências imediatas e nas consequências mediatas das ações que a gente toma. Então, toda uma indústria passou a definhar. A qualidade das produções também sofreu. Claro. E, por outro lado, você democratizou
quem quiser pode fazer o seu CD em casa e colocar na internet. Se houver interesse, as pessoas podem adquirir. Então, a encruzilhada em relação ao respeito à propriedade intelectual, e aí falando na propriedade industrial, como marcas, patentes, localizações geográficas, etc., como também o direito autoral, as obras literárias, fonográficas, artísticas, etc. Na nossa lei, essa atividade empresarial de proteger a propriedade intelectual também é incentivada. Ou seja, se você tem um escritório que protege patentes, um escritório que registra músicas, etc., etc., você também vai ter um incentivo fiscal do município de Fortaleza para fazer a sua instalação. Ok, esse bloco, como está terminando, eu queria só colocar aqui o vereador Guilherme Sampaio para ele fazer o complemento aí, e se você concorda com a opinião dos dois aqui. Não, sem dúvida. Eu queria, criativo. Na realidade, era acrescentar uma informação que eu acho que é interessante nesse debate, que nós já falamos um pouquinho o que é o polo, né, as suas virtudes, seu caráter inovador em Fortaleza, mas que são as contrapartidas sociais. Nós estamos falando aqui o tempo todo de benefícios fiscais, né? Empresas que, sendo da área de tecnologia da informação ou da área da cultura, se instalarem em determinadas áreas demarcadas pela prefeitura como polo ou como parque, terão benefícios fiscais. Mas esses benefícios são graciosos, eles se legitimam apenas porque a empresa está no polo. Então, não é só isso que a lei estabelece. Ela também previu contrapartidas sociais. E essas contrapartidas, basicamente, assim, o foco principal é a oferta de estágios para jovens oriundos de programas de qualificação da Prefeitura de Fortaleza. Normalmente jovens que vêm de comunidades de baixa renda. Se o empreendimento não se adequa a esse tipo de contrapartida, porque há uma regrinha na lei, dizendo a cada 10 empregos, um estágio tem que ser ofertado. Então, às vezes a empresa é menor ou é um tipo de empreendimento com característica diferente, o empreendedor ele transforma essa contrapartida, que seria num estágio, em contribuições para o Fundo Municipal de Juventude, que financia ações políticas públicas de formação para o trabalho, de educação, cultura, esporte e lazer para a juventude. Ainda assim, há outras alternativas de contrapartida social, se não for o estágio, que é a principal, se não for a contribuição para o fundo, que são serviços, né, que podem ser prestados no sentido de promover a inclusão digital ou, eventualmente, a inclusão no que diz respeito à formação como criadores desses jovens, como artistas, serviços e produtos que podem ser colocados à disposição da comunidade ou de políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, então você tem um outro elemento de virtude nessa lei, né? Além de requalificar áreas, além de promover um bom arranjo produtivo, você tem essas contrapartidas sociais que dialogam com a demanda que é muito grave na sociedade brasileira ainda, sobretudo nos estados pobres, como é o caso do Ceará, que são as oportunidades ofertadas para os jovens de baixa renda na nossa cidade. Ok, eu vou ter que pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o polo tecnológico e criativo da Prefeitura de Fortaleza. O programa Universidade Viva, infelizmente, está chegando ao fim. Cada um dos senhores tem 1 minuto para suas considerações finais. Só lembrando que o minuto tem 60 segundos. Vou começar ali com o Rodrigo, por Deus. Muito bem. Meu minuto eu vou usar para estimular ou para chamar o jovem talentoso, que ele possa se dedicar à sua arte, se dedicar ao seu estudo, que ele tenha certeza, ou ele que está na 8ª série, na 7ª série, na 9ª série, que ele vai encontrar, ao se formar, ele vai encontrar um mercado ansioso por jovens talentosos nas áreas artísticas e nas áreas de produção, de tecnologia, de programação de computadores e áreas que são muito novas. Segundo a consultoria do Gartner, das 10 profissões mais requisitadas no ano de 2010,
6 não existiam no ano 2000. Com certeza. Então, é um mundo em transformação e a gente quer estimular esses jovens a pensar alto. Não fique apenas pensando em, vou fazer vestibular para direito, medicina, odontologia. Pode ser, mas também imagine que quando você terminar, você vai ter aqui uma demanda forte, com empregos bons na área da produção cultural e produção tecnológica em Fortaleza. Ok. Vereador Guilherme Sampaio. Eu quero aproveitar para registrar que a Faculdade Grande Fortaleza tem sido uma das instituições que tem participado ativamente da construção deste novo marco legal. Tem acontecido uma série de reuniões com a SDE, outros órgãos da Prefeitura, as entidades que representam as faculdades privadas no sentido de discutir a transformação, né, dessas entidades em parques tecnológicos. E a Faculdade Grande Fortaleza tem participado ativamente em todas as reuniões, tem enviado representantes. E eu quero destacar isso porque esta lei exige essa sinergia entre o poder público e a iniciativa privada. Tudo isso que foi pensado com muito rigor, com muito boa intenção, lá nos laboratórios de políticas públicas da nossa prefeitura, por pessoas de bem e qualificadas como o Rodrigo, só rende os resultados esperados se houver aí não só essa parte do poder público, mas também o envolvimento da iniciativa privada, dos atores sociais que de fato dão vida a um polo criativo, né? Transformam esse polo de fato em algo criativo, em algo inovador, transformam áreas da cidade em arranjos produtivos para a cadeia da tecnologia da informação. Então eu quero parabenizar a Faculdade Grande Fortaleza, agradecendo por esse espaço, mas por ocupar esse protagonismo na construção de uma política pública que inevitavelmente requer a participação da sociedade organizada. Ok, eu agradeço também. De qualquer maneira, eu quero acrescentar que nós somos o primeiro aqui a ter um curso de artes plásticas aqui, um curso de... Infelizmente, né, nós colocamos aqui também um curso de formação de atores. Por incrível que possa parecer, não conseguimos fechar uma turma. Isso foi a minha maior decepção aqui, mas nós fizemos um curso de dança e coreografia, né? Nós fizemos aqui, nós transformamos essa faculdade exatamente nesse polo criativo e esperamos que um dia a gente se transforme também no polo criativo. Eu quero ver a opinião aqui do Iraporã. O Rodrigo chamou aos jovens, eu queria também chamar os empreendedores que pensem e se preparem e ajudem a gente a pensar, assim como o Guilherme falou da Faculdade de Fortaleza, assim, vamos chamar as pessoas a acessarem no site da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br/PCFOR, que é o Polo Criativo de Fortaleza, ou /PTFOR, que é o Polo Tecnológico. Nesse endereço, o empreendedor ele pode achar todas as informações, como o Guilherme já falou, sobre como é que ele vai poder se qualificar, quais são as áreas que já estão regulamentadas. E, inclusive, como o Guilherme falou em relação às universidades e às faculdades, é possível que o empreendedor, inclusive, solicite. As áreas polo são determinadas pelo Poder Executivo a partir de demanda da sociedade. Então, a gente tem o Conselho Municipal de Cultura, que tem aberto à sociedade. Então, os empreendedores podem ir lá conversar para, inclusive, ajudar a Prefeitura a pensar onde seriam essas áreas, quais seriam outras políticas que a gente pode auxiliar para trazer e fortalecer a cadeia produtiva da cultura e da tecnologia da informação em Fortaleza e também no Ceará, e no Brasil e no mundo. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido em canal aberto, sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, pela TV Assembleia, canal 30, com reapresentação às sextas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. Este programa também está no nosso portal na internet, que é youtube.com/FGFIES, onde você encontra esse e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.